Natal Amargo com certeza vai ser mais um dos filmes do Almodóvar que, quando é lançado, divide as pessoas entre quem acha uma obra superestimada e pretensiosa e quem vai considerar um dos filmes mais lindos do ano. E diferente de O Quarto ao Lado, que foi o filme do diretor lançado em 2024 e que eu tive uma experiência bem desagradável com ele, esse filme aqui me animou para eu querer assistir mais de Almodóvar no cinema. Aqui a gente tem uma pegada estética bem parecida com O Quarto ao Lado, só que por algum motivo, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, em O Quarto ao Lado isso aqui me incomodou muito. Mas em Natal Amargo eu sinto que foi feito de uma forma que eu comprei mais a ideia. E é um estilo de direção, é um conceito estético do diretor que, na minha opinião, é muito diferente do que ele já fez em outros filmes como A Pele que Habito e Tudo Sobre a Minha Mãe. Eu vou tentar fazer vocês visualizarem o que eu quero dizer, porque eu acredito que é algo muito mais imperceptível e implícito na hora do Almodóvar realmente produzir o seu filme. Não é algo que você bate o olho e percebe essa estética diferente. Quando eu assisti O Quarto ao Lado pela primeira vez, primeira e única, eu percebi que o filme parecia ensaiado, parecia quase uma peça de teatro. Tudo no filme parecia artificial, não parecia algo natural. Eu não senti muita magia do cinema e eu não consegui me apegar a nenhum dos personagens. Muito menos o que aconteceu ali no filme e a trama me emocionou, sendo que a história tinha tudo pra emocionar, porque é um tema denso e é um tema bem melancólico. E em Natal Amargo, quando o filme começa, eu senti que o Almodóvar tava indo pro mesmo lugar. E logo no começo do filme a gente tem uma cena da protagonista com dor de cabeça, reclamando da dor de cabeça, enfim, ela vai pro hospital, bem no comecinho mesmo, nos primeiros 5 minutos. E ali, analisando ela, analisando a atuação dela, parecia que ia pra mesma pegada. Tava numa linha tênue, realmente, entre ser uma atuação normal e uma atuação mais ensaiada. Uma dor de cabeça que tem um sentimento a mais, que parece que quer dizer mais do que quer dizer, e que iria começar a me irritar, que nem me irritou em O Quarto ao Lado. Realmente não tem a naturalidade de atuação que a gente via em outros filmes da Almodóvar, como, por exemplo, quando a personagem da Agrado entrava em cena em Tudo Sobre a Minha Mãe. A Agrado, literalmente, nem parece uma personagem. Parece que começaram a gravar um documentário e a mulher começou a falar. De tão natural que é a presença dela. Mas aqui nesse filme, esse sentimento de estranheza que eu tive meio que foi se dissipando conforme o filme foi trazendo muito humor, e humor bem inteligente, e me deixando curioso e preso com a trama que tava pra surgir. Agora, se você tá vendo esse vídeo aqui sem ter visto Natal Amargo e sem saber nada sobre a sinopse e trailer, eu recomendo que você vá no cinema realmente sem saber nada. Claro que eu vou falar da sinopse aqui, vou falar a minha opinião, mas é porque eu tive uma experiência que eu fui no cinema, eu fui na pré-estreia, e eu não tinha procurado saber muito sobre o Natal Amargo. Eu só sabia que se tratava de um cineasta, né, que tinha a ver com um cineasta, um dos personagens. Não tinha visto o trailer e não tinha visto sinopse. Eu nem sabia se o filme em si, o Natal, é porque se passa no Natal, que é uma história no Natal, não sabia o que tinha a ver. E quando eu vi o filme, eu fui muito surpreendido, gostei bastante, vou falar mais um pouco aqui disso, só que depois agora, fazendo esse roteiro, eu fui procurar um detalhe ou outro, né, para lembrar o nome de um personagem ou outro, ver a sinopse, e quando eu vi a sinopse, basicamente tem cenas descritas na sinopse que acontecem depois de 1 hora de filme. Tem coisas que aparecem, tem personagens que aparecem no terceiro ato do filme que tá na sinopse como se fosse um ponto-chave pra começar a história. E não é. Outra coisa também, o filme ele é construído de uma forma a fazer você o tempo todo ficar confuso sobre o que tá acontecendo. Então, esse personagem é isso mesmo? Tá acontecendo isso? Não tá? Na sinopse já tá descrito o que cada personagem é. Perde um pouco da magia pra mim. Mas a maioria dos trailers e a maioria das sinopses tem isso, né? Porque o trailer tem que mostrar as cenas e tem que mostrar um enredo do filme em si pra pessoa ficar presa. Só que é o que eu tô dizendo aqui, se você não viu nada, mas você gosta da Almodóvar, se interessou por essa crítica, vai assistir sem ver o trailer e sem ver a sinopse, que eu acredito que a sua experiência vai ser melhor. Mas claro que não dá pra eu fazer esse vídeo aqui sem falar da sinopse e sem analisar, trazer minhas opiniões sobre detalhes mais específicos. A gente começa o filme com a Elsa passando mal. E aí tá ela e o namorado dela, o Bonifácio, dentro de casa e começa os dois resolverem o que vai acontecer ali com ela passando mal. Você vai pro hospital, você toma remédio, as coisas pioram. Enfim, tem toda essa trama inicial sobre ela passar mal. Ela é uma cineasta que anos antes fez alguns filmes, mas nenhum desses filmes deu certo. Basicamente, ela virou uma cineasta cult, que não tem tanta fama, mas tem os filmes lançados, e ela acabou se rendendo ao mercado publicitário. Então ela não trabalha mais na área praticamente. Já o namorado dela, o Bonifácio, ele é um bombeiro, né? Realmente o tesão dele de viver, o tesão dele de trabalho é ser bombeiro, mas ele também faz uns bicos, também trabalha como stripper. Paralelamente, a gente acompanha a história do Raul, que também é um cineasta, só que diferente da Elsa, ele é um cineasta renomado. Ele tem nome, ele tem fama, ele é aclamado, ele recebe convites, ele recebe prêmios, só que ele tá criando a história do seu próximo filme, mas tá passando por um bloqueio criativo. O filme fica intercalando o tempo todo entre a história do Raul e a história da Elsa. E aí,
conforme a gente vai assistindo o filme, a gente percebe o que conecta entre os dois e o que eles têm em comum. Que se você for procurar a sinopse, se você for ver o trailer, já tá explícito. E é isso que eu falei que perde um pouco da magia pra mim. Porque por eu assistir sem saber nada, eu não fazia ideia realmente. E aí eu fui descobrir na metade do filme algo que na primeira, segunda linha da sinopse tá ali. A partir daqui, desse momento, eu vou trazer as minhas opiniões, vou começar a falar um pouco mais sobre detalhes e o que eu achei do filme. Então já fica avisado pra talvez você pegar um pouco de spoiler. A premissa do filme, ela é simples, mas ela parece mais confusa pela forma como o roteiro foi escrito. Porque basicamente ele fala sobre metalinguagem, o criador e a criatura, e a forma como a gente pega da nossa realidade pra trabalhar na ficção. E o bom senso também de como a gente usa isso. E aí fica parecendo mais confuso do que realmente é, porque a gente não entende de primeira que o Raul está escrevendo a história da Elsa. A história da Elsa se passa, desde o começo a gente sabe que se passa ali em 2004, e a do Raul nos dias atuais. Até o momento que a gente descobre que esse 2004 é ficcional. Esse 2004 é algo que tá saindo da cabeça do Raul para se tornar o próximo roteiro dele. E é algo que sempre me deixou em dúvida no filme, no final eles discutem um pouco isso, é sobre se o Raul tava tentando se representar ou representar a assistente amiga dele, Mônica, na personagem da Elsa. E a gente acaba vendo que em alguns momentos é um, em alguns momentos é outro, e é um pouco dos dois. E no fim, para além da Elsa representar o Raul ou a Mônica, o próprio Almodóvar já fez uma declaração dizendo que o personagem do Raul é inspirado nele. E que, na verdade, ele se inspira muito também no personagem do Raul. Até porque a gente vê muita semelhança, até um pouco de aparência ali, de estética do personagem, e também sobre ele ser um cineasta renomado. E o Almodóvar disse muito que as questões de bloqueio criativo, essa questão entre adaptação da realidade, né, pegar a inspiração na realidade para trazer para uma obra, e a sensibilidade ética do artista ao fazer isso, são temas que passam pela cabeça dele. Natal Amargo foi um filme que constantemente ele me surpreendia e ele me desafiava como espectador. Fazia tempo que eu não vi um filme que realmente me surpreendeu dessa forma. E isso aconteceu em uma cena muito específica, é a cena mais marcante que eu tenho pra poder dar como exemplo, mas em alguns outros momentos do filme também teve coisas parecidas. A cena que eu tô querendo dizer é sobre a personagem da Natália. Natália é essa amiga da Elsa que é distante, mora num vilarejo, perdeu o filho, enfim, vive numa melancolia, numa depressão, e a Elsa chama ela pra passar uns dias na viagem que ela tá fazendo. A Natália chega lá, passa literalmente um único dia com ela, se enche de remédio e acaba morrendo. Quando isso aconteceu, eu achei extremamente forçado. Foi um personagem que acabou de aparecer, que teve pouquíssimas cenas, não tinha nenhuma ligação minha com o personagem, eu não senti nada quando ele morreu, né, quando a Natália morreu, eu não senti nada, foi zero emoção. Na hora eu cheguei até a revirar um pouco o olho de tipo, cara, a gente tá indo pros finalmente do filme, né, e ele me traz algo, né, o diretor, a Almodóvar me traz algo que, na minha percepção, foi o que aconteceu com o Quarto ao Lado, de forçar algumas cenas pra parecer lindo, pra parecer poético, parecer melancólico, e no final eu não comprei a ideia. Só que aí o filme realmente me surpreende, me pega de surpresa, quando no futuro o personagem do Raul e da Mônica estão discutindo sobre o roteiro, né, que o Raul tá criando, e a Mônica chega e fala que a personagem da Natália foi totalmente mal colocada, que ela morrer não tem impacto nenhum, porque ela apareceu no final do filme, acontece essa morte, e pra realmente ter algum tipo de impacto e relevância, a personagem dela tinha que estar ali desde o começo. Ela literalmente critica o roteiro do Raul falando isso. Cara, na hora que eu vi essa cena, que eu vi essa conversa, pra mim foi um gol da Almodóvar de literalmente ele criticando o que eu tinha sentido. Então eu tinha me decepcionado com algo no filme, foi a única decepção que eu tive ali com o filme. Logo depois, os próprios personagens que estão discutindo sobre o roteiro criticam essa mesma coisa. Pra mim, essa cena aqui foi arte e mostra como o Almodóvar conseguiu nesse filme mesclar a ficção com a realidade, o criador com a criatura, e como que em diversos momentos artistas, e principalmente aqui a gente tá falando de escritores, pegam inspiração na sua própria realidade, às vezes pegam não só inspiração, mas pegam o fato em si da realidade, mudam apenas gênero, nome, talvez uma situaçãozinha ou outra, e coloca na ficção. E o quanto isso realmente se torna ficção, ou se torna literalmente ele pegando a realidade e colocando ali na trama. Que é outro assunto também que gera discussão no filme. Quando a Mônica percebe que a situação da Natália ter perdido o filho é exatamente igual, ou 90% igual, né, porque ele muda uma coisinha ou outra, a uma situação que aconteceu com uma amiga dela que foi muito séria. Então, cadê a sensibilidade ética ali, né? Cadê o bom senso do autor ao literalmente pegar uma tragédia, literalmente pegar algo que é pesado e triste e da sua assistente, da sua melhor amiga e colocar num filme. E pegando essa questão da Natália ter perdido o filho, tem uma cena dentro desse filme que eu achei muito linda, mas que ela podia ter uma emoção a mais. E eu entendo e não critico, justamente porque depois eles falaram sobre essa falta de emoção da personagem da Natália. Então foi uma própria crítica deles. Só que uma cena específica onde, no caso, a Natália, ela perdeu um filho dela, né, uma criança, perdeu um menininho, uma criança, ela tá sentada no restaurante, ali com a Elsa se levanta pra atender uma ligação
direção, e na mesa da frente tem uma criancinha. Tem uma criancinha olhando pra ela, brincando e sorrindo. E a gente fica naquela troca de olhar entre uma mulher que vive isolada numa ilha com cerca de 50, 100 pessoas, acabou de perder o filho, tá vivendo um luto, então ela tá totalmente melancólica e não tem interação com outros seres humanos. E ali, naquele momento, naquele restaurante, ela basicamente olha pro seu filho morto na frente, na mesa. Essa é uma cena que eu achei bem bonita, bem impactante e que, construída no roteiro ideal, que talvez o Raul vá adaptar, vai fazer, vai alterar, tem tudo pra ser uma das cenas mais bonitas daquele filme. Outro ponto que me deixou instigado aqui foi o fato de situações inesperadas, porém simples, ficarem acontecendo. O que eu quero dizer com isso é que tem alguns filmes que os filmes são baseados, filmes de ação, filme de plot twist, filme de suspense, os filmes são baseados em ações impactantes. A cada cena você tem alguma reviravolta, a cada cena você tem alguma fala marcante, o personagem gritando, o personagem batendo porta, algo ali acontecendo. O Almodóvar, ele tem um estilo de direção, né, e um estilo de roteiro também, onde coisas simples vão acontecendo até o momento que você percebe que algo grandioso ali foi feito. Como, por exemplo, uma cena onde a personagem da Elsa tá passando mal ainda, e aí ela liga pra uma amiga dela rica e vai até a casa dela pra poder pegar um remédio que ela não tem receita. Só que essa amiga tá dando uma festa com diversas outras pessoas ricas e basicamente eles estão se drogando ali. Então a Elsa vai pra lá, sobe no quarto dessa mulher, dessa amiga dela, deita e fica ali tomando remédio, passando mal, enquanto vem uma outra amiga delas, né, uma menina mais jovem, e começa a cantar uma música ali a capela pra ela, né, só voz e violão. E essa música é uma música muito linda, por sinal, foi um momento de 3 minutos onde ela tá cantando, não é como se ela estivesse cantando só um trecho, ela canta a música toda, é um momento bem emocionante, a própria personagem da Elsa se emociona, só que se você para pra pensar, quase não faz sentido nenhum ali aquela situação. Uma festa de ricos bebendo, se drogando, eles inclusive queriam que o namorado da Elsa fizesse striptease, mas a Elsa tá ali passando mal no quarto dela, foi pra festa justamente só pra tomar remédio, tá ali deitada e a menina começa a cantar. É uma junção de uma coisa simples, não tem nada grandioso ali, mas inesperado. Eu também entendo quem não vai se apegar ao filme e quem vai achar algo totalmente ao contrário do que eu achei. Porque eu ainda acho que é uma linha tênue entre você achar um filme bonito, você gostar do filme assim como eu gostei, e você achar um filme muito pretensioso, onde basicamente o Almodóvar tá querendo passar ali o seu conceito, a sua arte, o seu ego, e colocar tudo isso no filme. Em um filme que poderia ser muito mais. Isso é que eu vi algumas pessoas falando, algumas críticas, outras pessoas que eu gosto, acompanho, falando um pouco sobre, mas eu discordo, só que eu consigo enxergar o que as pessoas estão enxergando também. Então eu entendo caso você tenha achado isso, caso você tenha achado esse filme um pouco forçado. Porque foi o que eu achei com o Quarto ao Lado. Pra mim, tudo tratado ao Quarto ao Lado, até as atuações de duas atrizes que eu gosto muito, pareciam forçadas, pareciam ensaiadas. Mas pra mim, Natal Amargo é um filme 4 estrelas. É um longa que não tem a mesma maestria de Tudo Sobre a Minha Mãe, mas que a forma como ele foi construída e os temas que ele debate me deixou instigado do começo ao fim. Realmente, até o final, eu não tava ali entendendo 100% o que o autor queria dizer. O autor, quando eu falo, é o próprio Raul, o que a Elsa queria representar, quem a Elsa representava e o que eles estavam querendo debater. Até o momento que tudo vai se desenrolando, a gente vai entendendo. E até hoje, essa história fica na minha cabeça sobre essa relação realmente entre o criador e a criatura e sobre o bom senso e a sensibilidade entre você pegar a inspiração na sua realidade e adaptar para a ficção. E até onde tem essa possibilidade do autor realmente fazer isso se tornar algo artístico ou até se tornar algo abusivo, até se tornar algo que foge do comum e foge do viável. Porque simplesmente tudo é arte, qualquer tragédia, qualquer situação, qualquer amizade, qualquer coisa pode virar um personagem, virar uma arte, se você mudar apenas um nome, um gênero, uma cor. Enfim, são debates que o filme traz e que ficaram muito na minha cabeça. E é isso, se você curtiu o vídeo, gostou da crítica, não esquece de se inscrever no canal para sempre estar acompanhando os vídeos que eu trago aqui sobre análises e opiniões de filmes que estão sendo lançados. É isso, e até a próxima.